Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão me assistindo aí. Mais uma aula de Direito e Legislação Aplicada e hoje nós vamos falar do trabalho da mulher e do menor, os direitos e as inovações trazidas pela reforma trabalhista. Então, começando falando que temos dois tópicos para a aula de hoje. Porém, eu vou deixar na apostila um deles e o outro eu vou dar aqui hoje. Hoje eu vou falar das reformas, né, do caso da reforma, as inovações e o que já é estabelecido em lei antes de 2017, eu vou deixar lá na apostila para vocês. O vídeo de hoje é para ser enxuto, é para ser bem curtinho, para a gente não ficar tendo aquela matéria maçante. Última aula nesse tema de direito do trabalho, depois a gente vai para a legislação específica, então vamos encerrar de forma simples hoje, ok? Em 2017 entrou em vigor a Lei 13.467, também chamada de Reforma Trabalhista. Essa mudança, como a gente já viu, trouxe mudanças significativas em várias áreas do direito do trabalho, home office, jornada de trabalho, férias, contribuição sindical e muitos outros campos. Hoje, então, eu vou falar para vocês das inovações trazidas para direitos das mulheres e direitos dos menores. Começando pelos direitos do menor. E quando a gente fala menor, gente, não é o aprendiz, não, que vai até os 24 anos. É menor de idade, até os 18. No direito do trabalho, 14 a 18. Então, de forma básica, os direitos do menor, eles já eram bem protegidos antes da reforma e eles ficaram praticamente inalterados depois de 2017. Esses direitos já garantiam proteção contra ambientes inadequados, contra situações que fossem inadequadas para menores de idade. Mas dois pontos realmente mudaram a partir dessa reforma. O trabalho intermitente, que eu já expliquei para vocês lá em jornada de trabalho, é aquele que, de acordo com a necessidade do empregador, ele vai ir pegando a pessoa de tempos em tempos e aí a pessoa pode prestar serviço para outras durante esse contrato de trabalho. Não existia antes da reforma, então, obviamente, não tinha nada estabelecido para os menores antes dessa reforma. Foi estabelecido que essa modalidade não pode ser utilizada para menores de 18 anos, ou seja, o menor de 18 anos não pode trabalhar de forma intermitente. Mas antes da reforma, para vocês entenderem, todo contrato de trabalho precisava necessariamente garantir jornada regular e contínua. Por isso que foi criada essa nova modalidade, mas assim que foi criada, já foi estabelecido que os menores não poderiam usar essa modalidade na própria carteira. A segunda mudança foi a respeito do banco de horas. Antes da reforma, o banco de horas só poderia ser implementado através de acordo ou convenção coletiva. A jornada seguia rigorosamente os limites legais. Depois da reforma, na verdade, o que mudou não foi nem a questão dos menores, porque os menores continuam não tendo flexibilização. Mas depois da reforma, a gente tem o acordo sendo individual. Esse banco de horas ele é estabelecido através de acordo individual e não de coletivo, não de sindicato. Então, basicamente, para os menores não mudou muita coisa. Eles têm muitas legislações que amparam, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem várias legislações que vão estabelecer regras para que menores de 18 anos possam trabalhar. A gente tem os aprendizes, a gente tem os estagiários, a gente tem o ensino médio profissionalizante, mas todos eles têm bastante limitação para garantir que aquele jovem consiga trabalhar e ao mesmo tempo se adaptar com os estudos e etc. Isso vai estar mais explicado lá na apostila, tá, gente? Mas além dos menores, a gente também tem que falar sobre as mulheres na aula de hoje. A reforma trouxe algumas mudanças, uma inclusive bem polêmica que eu vou falar aqui pra vocês, que é meio que a parte mais principal, a parte mais importante do vídeo de hoje. E essa é a questão das gestantes e as lactantes em ambiente de trabalho insalubre. Antes da reforma, basicamente, toda gestante ou lactante era afastada imediatamente do ambiente de trabalho
independente do grau de insalubridade daquele local. Porque assim, para quem não sabe, insalubridade nós temos níveis de insalubridade. O mínimo, o médio e o máximo. E antes da reforma, independente desse nível, a pessoa, a gestante e a lactante automaticamente eram afastadas. Depois da reforma, o que aconteceu? As gestantes só seriam afastadas em caso de insalubridade de grau máximo. Em caso de insalubridade de grau mínimo ou médio, ela só seria afastada em caso de atestado médico que seria necessário. Então, ela teria que procurar um profissional para atestar que ela não poderia trabalhar naquelas condições. Isso, gente, acaba apresentando um retrocesso, né? Reforma geralmente vem para melhorar, não para diminuir direitos. E as lactantes poderiam trabalhar independente do grau, mínimo, médio ou máximo, elas só seriam afastadas em caso de recomendação médica. Ou seja, uma lactante num ambiente de grau de insalubridade máximo, tá tudo bem. De acordo com a reforma, né? Depois que essa reforma entrou em vigor, foi um caos, muita gente reclamando, obviamente. E aí o que aconteceu? Criaram novas regulamentações, restabelecendo o que estava antes na legislação. Nem gestantes, nem lactantes devem trabalhar em ambiente insalubre, independente do nível. Uma das questões que mudou depois da reforma também foi a questão da contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória, né? A única coisa que isso pode impactar em relação à mulher é que alguns sindicatos, eles trabalham nessa questão da igualdade salarial, de todos aqueles direitos que envolvem a mulher no ambiente de trabalho. Então, os recursos desses sindicatos, eles acabam sendo afetados pela parte facultativa da contribuição. Mas não tem nada relacionado diretamente à mulher, é só esse impacto no trabalho do sindicato. E encerrando com a regulamentação do trabalho remoto. O home office, ele pode ser assim, uma mão na roda para aquela mulher que trabalha e tem que cuidar de casa, cuidar de filho. Obviamente, gente, isso não é uma coisa só para mulher. Existem pais solos também, existem homens que fazem trabalho de casa, mas é socialmente mais comum ver mulheres fazendo a terceira jornada, né? Estuda, trabalha e ainda tem que arrumar casa, ainda tem que cuidar de filho, às vezes não dá conta. O home office, ele vem regulamentado exatamente para facilitar a vida dessas pessoas que têm que conciliar vários afazeres do dia a dia e automaticamente a mulher é beneficiada nesse quesito. Então, gente, na apostila a gente vai estar falando sobre licença maternidade, igualdade salarial, intervalo para amamentação, que são direitos já estabelecidos para as mulheres, bem como a estabilidade no emprego depois da gestação. Para os menores a gente vai falar da proibição do trabalho noturno, de ambiente com periculosidade, trabalho reduzido, né, a jornada de trabalho reduzido, férias, enfim. São direitos que já estão estabelecidos antes da reforma, perdão. E assim, hoje eu resolvi fazer um vídeo mais curtinho, até para ficar menos maçante para vocês mesmo. Que vai cair na prova eventualmente vai ser essa questão da reforma que teve que voltar atrás, né? Enfim, é isso. Próxima aula a gente já vai se ver mais especificamente, mais sobre o curso de vocês mesmo. E aí eu apresento nos avisos lá como é que vai funcionar. É isso, galera. Até mais. Qualquer coisa, entrar em contato comigo pelo e-mail. Já tem algumas pessoas que me procuram presencialmente na faculdade, aqui de Barbacena. Então, assim, a gente resolve o que tem que resolver da forma que vocês conseguirem, ok? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.